O que deve ser feito com as rachaduras do pênis e da vagina que somem e aparecem a todo momento? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre aquelas rachaduras que acontecem no pênis e na vagina e que tanto incomodam os pacientes e que muitas vezes vão e voltam sem que o paciente saiba o que realmente está acontecendo. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você já passou ou deve estar passando, seja homem ou mulher, pela presença do surgimento de fissuras, que a gente chama de rachaduras, que acontecem tanto no pênis quanto na pele da vagina. Este problema é uma causa de procura muito frequente aqui no nosso consultório. Por quê? Porque é um problema que, apesar de não ser considerado uma coisa grave, é uma ocorrência que muitas vezes melhora e que depois de algum tempo volta sem que o paciente saiba necessariamente o que está acontecendo nesse caso, tanto homens quanto mulheres. O que a gente precisa entender é que, na verdade, essas rachaduras, essas fissuras são a manifestação de um problema de pele adjacente, ou seja, é uma doença de pele que está, como consequência desse acontecimento, causando essas rachaduras e essas fissuras na pele. Logo, como você deve imaginar, o tratamento para esse tipo de problema é tentar descobrir qual que é a doença que está causando essas rachaduras. E essas rachaduras, elas costumam acontecer aonde? Elas costumam acontecer nas dobras da pele, tanto do pênis quanto na vagina. E pode acontecer em qualquer parte dos órgãos genitais, seja nas partes mais internas ou até mesmo nas partes mais externas. E costumam ser agravadas principalmente pelas relações sexuais, pelo ato de movimentação, de expor ou até mesmo cobrir a glande do pênis, por exemplo, e atos como coçar ou até mesmo manipular o órgão genital tanto do homem quanto da mulher contribuem para que essas fissuras, essas rachaduras apareçam no órgão genital dessas pessoas. E esse é um problema recorrente. O que é isso? O paciente tem esse problema e depois de algum tempo, mesmo que ele melhore de maneira espontânea, esse problema pode recorrer de maneira consistente, ou seja, diversas vezes o paciente acaba passando por esse problema. O que a gente precisa entender é que a gente precisa abordar isso para entender o que pode estar causando esse tipo de problema no paciente. A gente precisa entender que determinadas doenças e até mesmo algumas infecções da pele podem ser as responsáveis por essa ocorrência. Falando agora de algumas doenças que podem causar esse tipo de problema, talvez a mais comum que cause a irritação na pele responsável por essa rachadura, tanto da pele do pênis quanto da vagina, é a presença de um fungo chamado de Candida albicans. Essa Cândida é um fungo que acontece de maneira recorrente no nosso corpo, ou seja, nós temos esse fungo de maneira até mesmo natural, pacientes saudáveis têm esse fungo. Quando acontece um desequilíbrio, esse fungo se prolifera de maneira exagerada, podem acontecer fissuras, rachaduras, tanto na pele de homens quanto na pele de mulheres. E uma coisa que nos ajuda a tentar estabelecermos esse diagnóstico é que na face interna da nádega, geralmente quem tem uma infecção por Cândida acaba acontecendo também, essa região também fica comprometida com isso. E isso nos ajuda a tentar estabelecer esse diagnóstico. Então, dessas causas, a infecção por Cândida talvez seja o irritante mais comum que pode causar esse tipo de infecção. Outro
Outras bactérias muito comumente encontradas na pele também de pessoas saudáveis podem ser as responsáveis pela presença dessas rachaduras que acontecem nos órgãos genitais. Vamos dar alguns exemplos. O Staphylococcus aureus, por exemplo, que é um germe que geralmente não causa doença em pacientes que têm uma pele saudável, pode dar esse quadro de fissuras tanto no pênis quanto na região da vagina. Outra ocorrência que pode acontecer são os Streptococcus beta-hemolíticos, que é outro tipo de bactéria que também pode acontecer em pacientes plenamente saudáveis. Então, essas duas bactérias também são responsáveis pelo surgimento de fissuras na região peniana. Muita gente pergunta se a presença de tinhas ou a presença de fungos na região da virilha pode ser a responsável por essas rachaduras. A gente sabe que esses fungos eles gostam de uma pele seca, de uma pele queratinizada, uma pele grossa. E a pele que tem tanto no pênis quanto na região da vagina não é esse tipo de pele que tem ali. Logo, esses fungos que causam essas micoses nas virilhas não são os responsáveis pelo surgimento dessas fissuras, dessas rachaduras na região genital. Outras causas possíveis de acontecimento para causar rachaduras na região peniana ou na vagina são a presença das infecções pelo herpes genital. Então, esse é um vírus que pode recorrer de tempos em tempos e também dar esse tipo de problema. A presença de líquen crônico simples, que é o eczema, que é aquela irritação que acontece na pele, tanto do pênis da vagina, quando esse homem ou essa mulher coça esse órgão genital, vai acontecer dessa pele se abrir, dessa pele provocar esse ciclo de coceira e rachadura, e isso vai se perpetuando por um período longo de tempo até que o paciente não consiga estabelecer o que está causando essa coceira, essa alergia na sua pele. Outra doença que sempre devemos lembrar é a presença da psoríase, que é uma doença inflamatória crônica da pele que também pode dar essas rachaduras na região da pele, tanto do pênis quanto da vagina. E não podemos esquecer que certos tipos de tumores, na sua fase inicial, que são as neoplasias intraepiteliais, principalmente do pênis, chamadas de doenças de Bowen, também podem ser, a primeira manifestação pode ser uma rachadura que aconteça na pele do pênis. Então, pessoal, como vocês viram, existe uma gama muito grande de doenças que pode ser a responsável por essas rachaduras na pele do pênis. E como que costuma ser o tratamento? Então, é descobrirmos a doença que está causando isso. Por exemplo, se for uma psoríase, você dá um medicamento voltado para a psoríase. Se for o herpes, você trata com antivirais, você dá esses medicamentos, tipo aciclovir, para o paciente. Agora, em boa parte dos casos, nós não conseguimos descobrir a verdadeira causa desse problema. Então, o que a gente costuma fazer? A gente trata aquelas causas que são as mais comuns. Então, como eu disse antes, um dos maiores irritantes é a cândida. A gente geralmente dá um antifúngico, que pode ser o fluconazol, de 4 a 7 dias, acompanhado muitas vezes de uma pomada. A gente tenta evitar cremes, por quê? Porque esses cremes podem aumentar a sensação de queimação nesse local, porque esses cremes são melhor absorvidos pela pele. Então a gente dá esses antifúngicos, pode dar uma pomada de nistatina ou até mesmo fluconazol tomado por via oral, e também podemos, nos casos de infecções por bactérias, podemos dar uma cefalexina ou até mesmo uma pomada que tenha um efeito antibactericida nesses casos, acompanhados muitas vezes de uma pomada ou até mesmo de uma preparação de um corticoide fraco para aliviarmos os sintomas de inflamações locais. Então esse costuma ser o primeiro tratamento utilizado nesses casos. E como eu disse antes, às vezes mesmo nós fazendo essas medidas, a gente trata esse problema e dentro de algum tempo essas rachaduras costumam acontecer novamente. Então, na hora da relação sexual,
sexual, a gente pede que o paciente use lubrificantes para não forçar demais a pele dele, não manipular tanto o órgão genital, não usar certas substâncias como água quente, uso excessivo de sabões na região genital, de sabonetes, pois essas situações podem deixar a pele mais ressecada, favorecendo o ressurgimento dessas rachaduras tanto no pênis quanto na vagina. O que a gente sabe é que muitas vezes esse problema ele é recorrente, ou seja, mesmo que nós tratemos adequadamente esse problema, isso acaba acontecendo, acaba recorrendo mais algumas vezes, e saber administrar através de uso de cremes ou até de pomadas ou até mesmo lubrificantes que minimizem o atrito da pele desse órgão genital é fundamental para que nós possamos evitar o surgimento de novas rachaduras, novas fissuras tanto no pênis quanto na vagina. E mais um aspecto muito interessante que diz a respeito do tipo de rachadura que acontece principalmente no pênis. Então, por exemplo, imaginando que o órgão peniano seja o meu dedo, rachaduras que acontecem nesse sentido, que a gente chama de rachaduras longitudinais, geralmente são causadas por doenças que causem um estrangulamento da pele do pênis, tais como um líquen escleroso. Então, cada vez que vai se fechando mais a pele do prepúcio, a pele que recobre a glande, vão começando a aparecer essas rachaduras que acontecem nesse sentido aqui. E quando as rachaduras são circulares, geralmente são por um estresse, por uma irritação crônica da pele que faz a separação dessa pele, como nos casos de alergias, como no caso de coceiras que acontecem no órgão genital, que fazem com que essa pele fique rachada. Então, o sentido da rachadura também é importante para tentarmos estabelecer o diagnóstico, o que está dando a rachadura, tanto no pênis quanto na vagina, na pele desses pacientes. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.